Olá, tudo bom? Aqui é o Eduardo do curso de Agronomia. Eu vou falar rapidamente sobre um pouco de rotação de culturas, essa prática que é muito recomendada para beneficiar o solo e assim garantir melhores produções, rentabilidades ao longo do ano. O que é a rotação de cultura? A rotação de cultura é tu numa mesma gleba, tu colocar diferentes culturas em diferentes anos e não fazer sempre as mesmas culturas, tipo soja, trigo, soja, trigo, soja, trigo. Vai variar. Soja, aveia, milho, pode ser ervilhar com aveia de novo e por aí vai. É importante a rotação de cultura porque as mesmas, a monocultura tende a escassear mais o solo, devido a sempre pedir os mesmos nutrientes, devido o aporte de raiz sempre a mesma, a atividade microbiana vai ser a mesma, ela não vai ter aquela variabilidade nem a maleabilidade. As plantas daninhas também tenderão a ser um pouco as mesmas, aumentando o banco de semente. As pragas também tendem a aumentar, caso seja feita a monocultura, para reduzir pragas, tanto fungo como moléstias, como plantas daninhas. Uma boa alternativa é a rotação de cultura, que colocará outro meio ambiente para essas nuances e assim minimizará os impactos dessa. Só que tem muitas coisas a serem levadas em consideração para uma adequada rotação de cultura. Especialmente, uma delas é tentar minimizar o número de anos nessa tua rotação de culturas. A rotação de culturas nada é, numa mesma gleba tu vai colocar diferentes culturas de inverno e de verão ao longo dos anos. Só que se tu pretendia fazer isso ao longo de muitos anos, no final desse tempo, todos os insumos, o preço de venda e de comércio vai ter modificado. Pode não ser tão interessante manter o esquema, além de ser muito complicado. Então, se puder reduzir os anos da rotação de cultura, é melhor. Importante levar em consideração que existem muitos fatores agronômicos nessa rotação de culturas. Tem que ver quais são as demandas das culturas, quais são as exigências nutricionais, quais os valores, qual é a adequabilidade do solo para o que vai se implantar, qual é a sincronia que tem as plantas de cobertura e de cultura que irão se colocar, se não tem alguma alelopaticidade entre elas, se não tem alguma praga em comum entre elas que irá passar de uma cultura a outra, porque uma das ideias da rotação de cultura é uma cultura servir de tampão para as pragas da outra. E importante ressaltar, super comum nessa rotação de cultura, nas culturas de verões ser utilizado soja, milho. É sempre útil entre os anos da soja a cada 3 anos ter pelo menos um do milho, porque a raiz do milho ela é mais calibrosa, ela, no caso fasciculada, ela tem a tendência maior de descompactar o solo e ela demora 3 anos para ser decomposta. Então é uma raiz mais calibrosa que ao longo de 3 anos vai tornar aquele espaço ocupado para a raiz em biomassa e espaço poroso para a entrada de água e gases. Então ela é super benéfica e recomendável para minimizar os efeitos negativos do solo, especialmente a compactação, o plantio de milho em pelo menos 1 a cada 3 anos de plantio de soja. Obrigado.